prazer poder mediar uma fala tua aqui na Grande São José dos Campos e falar sobre algo que você é uma grande especialista. Eu acho que é legal todo mundo saber que a Dani, ela traz uma experiência que eu acho que é um diferencial de poucos no mercado, porque ela atuou muitos anos, enfim, dos dois lados do balcão, tanto como empresa, CSN, enfim, só empresas pequenininhas, né? Vale, só empresas bem pequenininhas, assim, criando políticas públicas de investimento, então, analisando os nossos projetos, estão recebendo projetos, analisando, criando políticas de investimento corporativo, assim como produzindo grandes festivais, enfim, uma série multilinguagem, ela sempre trabalhou com muitas linguagens, então ela traz para a gente esse grande diferencial, a questão de sempre poder produzir, mas sabendo como os outros do outro lado recebem normalmente os projetos. Então, Dani, escutar você é sempre um privilégio, ter você como amiga mais ainda. Obrigado por topar essa empreitada, estar com a gente agora no meio de uma semana à noite para falar para a gente e transmitir conhecimento. Muito obrigado mesmo. Imagina, Marcos, eu que agradeço você, a Lu, a Pamela ajudando a gente aqui, mas agradeço muito o convite, a oportunidade. Eu adoro falar do tema, você sabe que eu sou uma entusiasta da causa, né? Eu acho que a captação é um calcanhar de Aquiles, né? É tão difícil, e talvez muito por isso, porque é difícil entender essa lógica do outro lado, né? Se colocar do outro lado é muito complicado, são mundos tão diferentes, né? Então, se a gente pode fazer essa ponte e ajudar outras pessoas a fazerem essa ponte, né? Ajudar os artistas e produtores a conhecer esses caminhos, a entender um pouco melhor como é que funciona do outro lado, na verdade, eu acho que é um prazer e é essa missão que a gente tem, né? De ajudar, de trabalhar a cultura. E eu estou muito feliz, queria parabenizar vocês pelo festival, pela iniciativa, não só pelo festival, mas pelo Movimenta, né, em si. Eu acho fantástico. Então, é um prazer muito grande e vocês são muito queridos mesmo. Então, não tinha nem chance de eu dizer não, né? Ah, Dani, que Não, legal. é um super prazer mesmo. Para a Estou gente é super uma feliz. honra. Eu acho que tem um outro diferencial que, além dela ter esse conhecimento dos dois lados, hoje ela, inclusive, encabeça a principal plataforma sobre o conteúdo de cultura e mercado no país. É um portal que realmente sempre foi uma referência por muitos anos. Eu sou suspeito porque eu me formei lá com muitos cursos, depois convidado aí para também trabalhar com vocês. Um grande prazer, Dani. E para a gente começar realmente a falar sobre o tema de captação, porque a gente, com a Dani, essa uma hora e pouco que a gente tem aí, que ela conseguiu reservar da agenda dela, é muito pouco para a quantidade de coisa que ela pode trazer. Então eu já quero rapidamente começar a trazer os conteúdos aí para a nossa discussão, deixar todos vocês muito à vontade. A Dani, ela é professora, então ela gosta muito de trocar, ela gosta de receber dúvidas, ela adora que vocês troquem, então fiquem super à vontade nesse processo. E primeiro, Dani, a gente está no momento realmente, a gente tem abordado, tivemos várias falas aí, as pessoas puderam acompanhar uma fala do panorama de captação, dos panoramas de todas as áreas, com o JP, né, da BCR, que é nosso parceiro também, que também comentou bastante bem de você, falou para as pessoas Bom, prestigiarem aqui Deus, também. só tem gente querida aqui no festival. E trouxe um panorama de altos valores que foram captados, né, nesse período curto. Mas a gente queria que você, que é uma especialista na área e já afunilando para a nossa área de cultura, desse um pouquinho do contexto aí na questão de arrecadações e de captação de recursos em meio à pandemia para a gente. Pois é, o cenário não é tão bom quanto das doações. É que é um momento muito difícil para todas as áreas, né? E é um momento de muita dificuldade em relação à manutenção da própria vida, né? Não só a questão da saúde, que depende essencialmente de questões muito básicas de higiene, né? Da possibilidade das pessoas fazerem uma boa higiene, terem álcool gel, terem sabonete, terem água, né? E a questão mesmo do impacto de toda essa pandemia
no trabalho das pessoas. Então, as pessoas estão ficando sem renda, com essa coisa de não, né, de ter que ficar em isolamento. Então, há uma necessidade muito urgente de um apoio essencial, emergencial de comida, né, de recurso, de um mínimo de recurso para que as pessoas possam se manter. Então, nesse sentido, nós somos muito solidários, né? Os brasileiros, graças a Deus, somos muito solidários, a gente se mobiliza. Então, eu imagino que o JP contou essa boa notícia, que realmente a gente teve uma arrecadação incrível não só de dinheiro, e até a cultura ajudou muito nisso, né? Essas lives, muitos artistas promovendo, e aí as empresas também ajudando, doando. Então, quem entra na live e tem um QR Code lá, uma coisa assim, ou mesmo um site para doar, e as pessoas, então, ajudando com cestas básicas, né? Com itens de higiene, esse tipo de coisa. Isso é super importante e foi um lado muito positivo da pandemia. Mas, na nossa área, as notícias não são boas, o cenário não é positivo. Infelizmente, se a gente já tem uma pesquisa da Fundação Abrinq, por exemplo, olhando ainda dentro do terceiro setor, não estou nem especificando cultura ainda, mas a Fundação Abrinq fez uma pesquisa com 200 organizações sem fins lucrativos. E 58,8% delas já tinham uma redução drástica de receitas. Eu estou colando aqui, por isso que eu estou olhando aqui para o lado. Que eu anotei, isso foi na semana passada que eles comunicaram os resultados dessa pesquisa, né? 20% reduziram quadro de pessoal, 47% perderam parceiros fixos, ou seja, patrocinadores, né? 20% perderam convênios e 44% estavam com repasses atrasados, quer dizer, investidores, financiadores já comprometidos, mas que estavam atrasando os pagamentos. Aí, se a gente olhar para o cenário da cultura, aí é difícil a gente pegar muitas estatísticas, né, ter esses números tão rapidamente, mas mas tem uma forma fácil da gente enxergar isso, que é olhar lá no Versalic, né? Olhando pelo ponto de vista da lei de incentivo, é claro que investimento em cultura não se reduz à lei de incentivo, mas se a gente for olhar o investimento na Lei Rouanet, pegando a Rouanet como exemplo, né? Abril de 2019 para abril de 2020 já houve uma redução de 50%. De maio de 2019 para maio de 2020, a redução de investimento é da ordem de 70%. Então, de fato, a gente tem aí as empresas segurando o investimento, não vou dizer que esse investimento não vai acontecer, o que eu acho, na verdade, aliás, muita gente me pergunta, né? E aí, o que você acha? Vai reduzir o investimento? Vai ter? E aí eu brinco e falo, não tenho bola de cristal, não dá para saber, a gente não tem ideia do que vai acontecer ainda para frente com a própria pandemia, né? Então, a gente não sabe exatamente quando vai ser possível voltar ainda. Então, ainda é um cenário muito incerto, mesmo em relação a essa questão do lucro das empresas. Mas o que eu acredito é que talvez até a gente não vá ter, no volume anual, talvez a gente nem tenha uma redução tão grande. Eu acho que vai ter algum impacto, não chutaria aqui valores nem percentuais, seria um jogo de adivinhação, não cabe, e nem é minha área, né? Não sou economista, mas eu acredito que vai ter redução, mas eu nem acredito que vai ser tão grande. O que eu acho que está acontecendo, quando a gente fala de 70%, assusta, né? Então, estou tentando minimizar o próprio número que eu trouxe, né? Eu não acredito que vá ter um resultado no final do ano de menos 70% na Rouanet. Não acho que vai chegar a tanto. Mas o que está acontecendo já, evidentemente, é que as empresas estão segurando para saber se elas vão ou não ter lucro. Então, elas vão deixar esse aporte, esse investimento mais para o final do ano, quando elas realmente tiverem noção do que foi essa arrecadação, esse lucro dela no ano, né? Então, muitas empresas vão deixar para os 45 do segundo tempo a definição sobre aportar ou não, escolher ou não projetos. Então, inclusive, já recebi de algumas empresas com quem, né, já tem algum relacionamento e tal, muitas delas dizendo, olha, não vamos nem analisar agora, outras dizem, não, a gente analisa, mas vamos deixar mais para frente. Então, todo mundo empurrando muito mais para frente. Então, a gente já tem impactos
Porque é isso, quem tinha projetos na expectativa de captar agora, captar ao longo do ano, né? Ou quem até já estava em tratativas, não está conseguindo viabilizar. Então, e a gente tem muitos projetos parados, né? E nem todo projeto dá para se adequar a essa realidade da internet, do festival. Acho que tem coisas muito criativas e interessantes, como o festival de vocês, né, acontecendo, migrando para o online, isso é muito bacana, mas nem toda iniciativa, né, dentro do nosso vasto campo aí da cultura, nem toda iniciativa dá para adaptar, para funcionar legal online, né? Então, a gente tem realmente um cenário que é um cenário preocupante, desafiador para esse ano, que já é um pouco o normal da captação, né? A captação é sempre muito difícil, ela é sempre desafiadora, e eu acho que esse ano a gente vai ter isso, obviamente, com uma redução ainda maior de investimentos, né? Sejam eles diretos ou incentivados. Não, com certeza, Dani. Até de tudo que você está vendo, eu queria que daí você já entrasse também um pouco numa parte muito importante que você colocou. Você está olhando o que tem acontecido no mercado, está se preparando, apesar de tudo, ninguém tinha como se preparar ao que ocorreu, mas tentando sempre se colocar em evidência. A gente falou muito isso nos papos aqui. E como você vê aí que dá para a gente tentar mitigar essa perda, como a gente pode se preparar um pouco melhor, como vocês têm feito esse trabalho, até por ser uma pessoa também do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, que está acima de todos os assuntos aí de cultura dentro do possível, né? Então, trazer essa questão de planejamento para a gente também, Dani. Isso é fundamental, né? Na verdade, tem uma colega nossa, professora lá do Cultura e Mercado, que dá aula de produção, a Marcela, que ela diz que planejamento é mantra. Eu adoro isso no material dela. É muito isso. É claro que para o cenário da pandemia, ninguém jamais ia prever algo assim, né? A gente não tinha mesmo isso no radar, né? Ninguém imaginava algo assim. Mas o fato é que se a gente conseguir se planejar e pensar os nossos... O que eu queria trazer, assim, era um pouco que a gente precisa deixar de pensar por projeto ou com uma coisa muito imediata, né? A gente precisa começar a pensar as nossas ações de forma perene, ainda que seja um projeto que acontece, que tem início, meio e fim, mas que ele possa se repetir, que ele possa virar uma série, que ele possa ser anual, que ele possa... O planejamento da captação, ele precisa ser de longo prazo, né? Ele precisa pensar, na verdade, em sustentabilidade. E aí a sustentabilidade do artista, do produtor, da instituição, né? A gente precisa, e nenhum projeto está livre de imprevistos, né? Imprevistos sempre acontecem. Um projeto bem planejado, um projeto que procura realmente, antes de você sair, não só para venda, para captação, mas antes, a gente na área cultural, a gente é muito criativo e muito realizador, né, Marcos? A gente sai fazendo um pouco, né? E consegue, isso é que é o mais legal, justamente por essa capacidade criativa, essa capacidade de adaptação, de flexibilização. Então, a gente acaba conseguindo fazer muita coisa um pouco no improviso. Mas é isso que nos deixa muito vulneráveis, é isso que também, por um outro lado, ao mesmo tempo tem esse lado um pouco positivo, tem um lado negativo, que é o da gente não ter o hábito de planejar, de pensar no longo prazo e de pensar em sustentabilidade. Então, o essencial é ter um bom planejamento, é pensar o projeto, pensar todas as possibilidades, os planos base 6, né, saem daí. A gente começa a se preparar para as ameaças se a gente entende quais são as nossas forças, se a gente entende quais são as nossas fraquezas, se a gente tem uma equipe realmente envolvida, se a gente discute os pontos do projeto com toda a equipe, se a gente faz um estudo de viabilidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, antes mesmo de escrever o projeto, de inscrever em alguma lei, antes de fazer o orçamento até, na verdade, a gente vai construindo isso nesse estudo de viabilidade, que é um grande brainstorm, um grande
é um pouco a gente se colocar no lugar do advogado do diabo, não tinha essa expressão, assim, aquela pessoa que fica perguntando tudo, pensando em todos os pontos negativos, não é ser negativo de jeito algum, mas é a gente ficar tentando prever cenários e com essa previsão de cenários a gente começa a se preparar ou a gente começa a enxergar se realmente aquele projeto é viável daquela forma que a gente está pensando, para aquela localidade ou para aquele período. Enfim, a gente começa a entender isso e aí, com um bom planejamento, o projeto ganha uma força e uma estrutura que não, talvez não resista a uma pandemia. Essa realmente a gente não esperava, mas até isso, né? Até de repente numa pandemia você consegue criar outros formatos, pensar em outras soluções, ou se você está trabalhando uma instituição, né? Ou a sua obra como um todo, e não apenas um projeto pontual, mas se você está tendo esse olhar mais de longo prazo e pensando em sustentabilidade, aí você consegue pensar em várias opções. Então, um projeto, de repente, não é viável naquele momento, ou é atingido por né, por um grande imprevisto, como esse que a gente está vivendo, mas você tem outras opções, você tem outras coisas que nesse momento se encaixam, e aí com isso você vai conseguindo se manter, se estruturar, né? Então, planejar é fundamental. Eu acho que nesse momento em que todos fomos atingidos, é hora de parar, olhar para dentro e ver como a gente pode se reorganizar, né? Então, Não, quais são as alternativas que a gente tem? E aí tem vários desafios e várias dicas que a gente pode ir conversando aqui também para dar aí para a turma toda que está assistindo a gente. não, você colocou um ponto que eu acho fundamental, Dani. A gente tem um desenho de uma previsibilidade no sentido propriamente da lei de incentivo, né? Que ela responde aí, enfim, por quase metade do recurso nacional em termos de cultura. Não precisa nem fazer nenhum recorte, em termos de total de recurso mesmo, né? E a gente tem uma previsão aí de uma queda desse recurso. É muito importante que a gente até aqui no Arte Movimenta, por exemplo, né? A gente buscou algumas fontes. A gente tem o recurso, vocês aqui todos podem investir em cada um dos projetos que estão à disposição num cardápio no site lá, vaquinhas online. Então, a gente está com várias vaquinhas. Tem o fundo, você pode investir no fundo, que você vai investir em todos os projetos. Você tem a lojinha online, onde você pode comprar os presentes para a família, toda a família, qualquer presente que você quiser dar, tem presentes artísticos, gente, que coisa linda, tá lá, temos uma galeria, os artistas cederam as suas obras para ajudar esses projetos também a serem viabilizados, então é a força da difusão, como você bem colocou, e a gente lendo esse cenário, que provavelmente a própria Rouanet, né, ela vai ter uma diminuição, o que você indicaria para essa questão de diversificar, enfim, os trabalhos, os projetos? Você falou em fasear, ter mais de uma fonte, enfim, fala um pouquinho sobre isso para a gente. É bem isso que você trouxe como exemplo, Marcos. Acho que o festival é um bom exemplo disso, né? Diversidade, diversificação de fontes, né? Então, essa é uma questão extremamente importante, acho que está na essência do trabalho da captação de recursos. Sempre que a gente fala em captação de recursos, as pessoas pensam muito no, né, como você trouxe, a lei de incentivo. Vou fazer um projeto, inscrever numa lei e buscar uma empresa para patrocinar. E aí vem um pouco daquilo que você falou, né, da minha experiência de ter trabalhado do outro lado da mesa, né, de ter sido a patrocinadora, muitas vezes, né, estado nesse outro lugar. Nem todo projeto tem perfil para captar dessa forma. Nem todo projeto, e essa é a injustiça, ao mesmo tempo um pouco a crítica, né, que a gente faz aí das leis de incentivo, e por isso que ela nasceu, na verdade, pensada como um tripé, né? Então, ela não funciona, ela ficou injusta, porque cortaram os outros dois pés dela, que eram justamente fundos, eram justamente propostas que viriam a compensar essa lógica do mecenato, trazer um equilíbrio, né? Por quê? Porque a lógica do mecenato, a lógica empresarial, ela é uma lógica comercial. Então, ela tem vários aspectos pelos quais as empresas não investem em alguns tipos de projetos. Então, não só, às vezes, não é só uma questão de, porque o projeto, muita gente fala, é só
consegue quem tem global no projeto, etc. Não é isso. A questão não é ser um global e tal, mas é uma questão de visibilidade, lógico, as empresas sim, elas querem, é uma questão comercial, elas querem dar visibilidade para aquilo que elas fazem, né? O segundo ponto é uma questão de credibilidade. Quanto mais experiente for a equipe, mais provável que uma empresa aceite, se interesse pelo projeto. Então, nem só os globais, quem vai estar ali na linha de frente atuando, se for por acaso um projeto de teatro, de cinema, mas se for um projeto de artes visuais também, que muita gente fala, poxa, né, só um artista famoso, às vezes nem tanta qualidade assim, e o cara consegue um patrocínio, e aí outros tantos artistas, os nossos artesãos e tal, não conseguem. Às vezes não é a questão do quanto a pessoa em si, o artista é famoso, mas a equipe técnica por trás, quem é esse proponente, né? A experiência é muito importante. Afinal de contas, a empresa está colocando um dinheiro. Por mais que seja dinheiro de imposto, ela tem uma série de questões internas extremamente delicadas que a obrigam a tentar colocar o dinheiro naquilo que é mais seguro, né? Imagina a confusão que é, eu falo, é muito difícil as pessoas colocarem no lugar de quem está lá do outro lado da mesa também. Imagina a confusão que é você aportar 200 mil, 300 mil num projeto, ou que seja menos até. E sabemos que tem projetos, inclusive, muito mais caros. E aí o proponente não entregar, não realizar, acontecer alguma coisa, né? Imagina a quantidade de contrato, de compliance, imagina a situação daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, que hoje é muito difícil ter uma pessoa só, né? Já há bastante tempo, geralmente são comitês e tal. Imagina a situação daquele grupo de pessoas que aprovou, né? Com que critérios, como é que se justifica isso? Então, tem uma série de questões que fazem, de fato, com que nem todo projeto tenha perfil para isso, para captar via lei de incentivo. Então, é aí que vem a mágica da história da diversificação de fontes, né? E o JP ia gostar de ver essa conversa aqui, porque a turma, principalmente do terceiro setor, né, já fala isso há muito tempo, o Stravis, que é um grande parceiro dele, fala muito disso, que para a sustentabilidade de projetos, de instituições, enfim, a gente precisa diversificar as fontes de investimento. Então, é pensar quais são os outros possíveis investidores no meu projeto. Eu vou até tirar a palavra patrocinador, que é para a gente não ficar nesse olhar, nesse lugar de pensar em empresa, empresa, empresa. Então, a gente não pode esquecer das pessoas físicas, a gente acabou de falar o quanto a gente é solidário, né? Então, a gente precisa criar essa cultura do investimento de pessoa física, que é difícil porque as pessoas não veem ainda muito a cultura como uma causa, né? O câncer é causa, a fome é causa, mas a cultura as pessoas não enxergam como uma causa, ou não veem a urgência. Talvez até agora, depois da pandemia, em que as pessoas, de uma maneira geral, sentiram o quanto era importante ter arte e cultura na sua vida para não enlouquecer no isolamento social, né? Então, talvez agora seja mais uma oportunidade da gente trazer a cultura como uma causa, né? Mas as pessoas físicas são investidores que estão crescendo, né? Esses números vêm, se não me engano, dobrou, acho que de 2016 para 2019, uma coisa mais ou menos assim. Um período, eu não sei exatamente de cabeça agora, e não trouxe aqui, mas é mais ou menos isso, eu acho. Não sei se é de 2006 a 2019, mas eu sei que dobrou o número de investidores em cultura, e isso falando de via incentivo, né? Porque aí a gente tem o dado, como pesquisar o dado. Então, tem que lembrar que ela precisa também, a gente precisa envolver essas pessoas para investirem sem o incentivo fiscal também. Então, as pessoas físicas são uma outra fonte de recurso importante, os próprios governos, né? A gente não pode deixar de solicitar, porque se a gente não solicita, não tem demanda. Então, não vale aquela coisa de dizer, olha, governo não dá dinheiro mesmo para a cultura, nunca tem dinheiro para a cultura, então não vou lá, não peço, não reclamo, não falo, não solicito. E isso, no nível municipal, né, principalmente ali mais próximo, nas prefeituras, é muito mais fácil. Às vezes a gente consegue, sim, nem que sejam apoios, né? Eles cedem um espaço, dão algum recurso, sei lá,
banheiro químico, para um festival, para um evento na rua, enfim, tem, né, a própria segurança, são custos que a gente tira do nosso projeto. Aliás, falando nisso, uma outra fonte de recurso importante são os apoios, são as permutas, né? As trocas de serviços ou de produtos. E agora, nesse momento de pandemia, eu acho que essa também é uma dica legal, que é a gente tentar fazer projetos bem pé no chão mesmo, onde o recurso financeiro seja aquele que a gente precisa mesmo para nos manter, para financiar essa equipe toda, essa galera toda, essa cadeia produtiva que está por trás, né? E o restante a gente tente viabilizar por meio de trocas, de permutas, isso funciona muito. Eu comecei a minha carreira assim, né? As minhas primeiras captações, eu não tinha dinheiro, né? Mas eu conseguia viabilizar. Isso também é uma dica legal para quem precisa fazer portfólio. Essa história, puxa, eu nunca vou conseguir captar então com grande, porque eu vou demorar muito para conseguir ter um currículo. Não, você vai fazendo o currículo assim, você vai conseguindo fazer pequenas produções com apoios, com parcerias. Com isso, você vai gerando um currículo e aí você consegue já chegar mais próximo, já ter um histórico maior, com mais credibilidade numa próxima tentativa dessa com um maior investidor. Uma outra opção ainda de fonte de financiamento são as organizações sem fins lucrativos, lógico que também todas estão nesse momento um pouco abaladas, né? Aliás, acabei de falar aqui aqueles números, né, que a Brinc trouxe, pesquisando organizações sem fins lucrativos, as internacionais também, porque afinal de contas nós estamos num evento global, né? Essa pandemia é uma crise sanitária global, então no mundo todo existem urgências e emergências, né, muito graves e uma falta de recursos, uma falta de investidores. Essa crise ela é global, então nesse momento talvez também esteja um pouco mais difícil, também vai ser impactado, mas é uma outra fonte que a gente não pode esquecer de olhar, né, nos nossos projetos. E a gente não pode esquecer que os nossos projetos geram renda. A gente precisa pensar os nossos projetos como business, né? O que a gente consegue fazer, além do ingresso, né, além da venda do próprio produto cultural, né, o meu livro, o meu CD, meu DVD, o que mais que a gente consegue fazer e negociar e usar, como vocês estão fazendo aí com a lojinha, né? É a obra de arte, é aprender também com o terceiro setor, com a área social, né? Vamos fazer o bingo para conseguir a feijoada do bem, a feijoada da cultura, vamos fazer a feijoada no final de semana para arrecadar recurso para o projeto, ou o próprio projeto, como eu estava falando, gerando, né? Então, a gente consegue fazer né, agora tem um nome bonito, product placement, né? A gente consegue inserir na história ali do nosso produto cultural, é uma espécie de merchandising, vamos, né, traduzir assim. A gente consegue inserir nessa história um pouco de uma história de um produto, por exemplo, ou a gente consegue vender o nosso produto como fazer, tipo, marketing relacionado à causa, eu acho, né? E o Marcos me salva se eu estiver falando besteira. Fazer canequinha, que nem os museus fazem e tal, mas por que a gente não pode fazer isso com a nossa arte também, né? Fazer caneta, fazer lapiseira, fazer lápis. Que produtos eu consigo gerar vários outros, além do meu produto cultural em si, como eu consigo pegar a minha arte e transformar ela em geração de renda, né? Pensar em business, pensar em negócios. Às vezes a gente tem um cuidado também, um certo melindre até, né? Com essa coisa um pouco mais comercial, né? Não estou dizendo que a gente precisa virar comercial e fazer, né? Pregar na testa aqui, né? Não é isso. Mas o que a gente consegue pensar nesse sentido, né? De pensar em outras formas, umas formas um pouco mais business mesmo, o que a gente consegue gerar de renda por meio do nosso próprio produto cultural, da nossa própria arte, né, do nosso próprio projeto. Então, eu acho que se a gente trabalhar, como dizia os Travis, né, se a gente trabalhar em mais de um, se a gente estiver com mais de uma fonte de recursos, aí sim a gente consegue ser um pouco mais sustentável, porque é esse equilíbrio, é essa balança, né? Um entrou em crise, a gente tem o outro, e assim a gente vai tentando equilibrar a nossa renda, né? É um pouco isso que eu acho que é
um dos pontos fundamentais da captação mesmo. Não viciem numa área só, sabe? Num tipo de captação só. Vou fazer projeto e procurar empresas. Com um bom planejamento, você vai saber se o seu projeto tem perfil para isso, se tem empresas que financiam e investem nisso que você está produzindo, e você também vai conseguir entender essas outras fontes, essas outras possibilidades, e tendo mais de uma fonte, eu acho que tem grande chance de você ter mais sucesso e mais equilíbrio aí. Ó, o Décio está aí, então eu vi aqui um comentário, uma pergunta, que legal, que bom. Nossa, Dani, muito legal. Realmente tem uma série de coisas que você colocou aí que são, né, olhar o orçamento. Eu sempre brinco de olhar o orçamento como oportunidade, né, que é o que a gente acha que agora tem que fazer com mais propriedade ainda, debruçar em cada centavo ali, entender quem que presta aquele serviço ou pode ser um grande parceiro daqui para frente, fasear os projetos, né, como você bem disse, a gente ter subprojetos dentro do nosso projeto que possam viver ali, ter uma vida própria e às vezes ser uma alternativa principal no momento, né? A gente está tratando projetos e às vezes aquele ali vai virar o meu projeto principal e eu vou ter que dar uma invertida, mas se eu tenho um bom planejamento, como você colocou, eu posso fazer. Então, entender qual que é o valor real agregado ali do meu projeto para entender se eu tenho uma possibilidade de prestar um serviço, se eu tenho componentes na minha equipe técnica que possam ali trazer alguma outra vertente que possa diversificar também, não depender só da lei de incentivo, enfim, né? Acho que isso que você colocou tudo tem muito a ver com o que a gente escuta muito no interior, porque a galera fala exatamente o que você colocou. Cara, como é que eu vou captar com o Itaú? Cara, por que você está pensando no Itaú já, né? As pessoas aqui vão dar risada, porque tem histórias aqui da região também sobre isso. Não, gente, você tem que entregar para a padaria da esquina, você tem que entender, você já fez um relacionamento com a padaria, você já teve alguma coisa com eles ali. Enfim, eu acho que é exatamente esses pontos que você colocou. A pesquisa do IDES, inclusive, sobre pessoa física, que é essa que é o dobro mesmo de investimento, o curioso é que para a lei de incentivo a gente alcança 1,6% do potencial. Então é a única coisa que a gente não alcançou nada, né? A gente ainda não mexeu nesse potencial de pessoa física no Brasil ainda, né? Olha o tanto que tem para crescer, então, né? O tanto de recursos que a gente tem aí para arrecadar, né? Tem muita coisa legal aí para puxar e para potencializar isso, olhando no ponto muito bacana, mas entrar num processo aí realmente de as pessoas estão ali com o seu planejamento, deram uma olhada na diversidade de fontes que eles têm, como que eles organizam esse projeto para chegar e bater na porta ou para apresentar para um possível parceiro, enfim, o que você dá dica aí de um projeto de venda bem feito? O que você diz que minimamente ele tem que ter? Legal, eu acho que é o próximo passo, assim, depois de um planejamento bem feito, aí a gente vai fazer o projeto em si, né? Vai escrever o projeto. Eu brinco que o projeto, na verdade, são vários projetos, né? A gente tem várias versões de um mesmo projeto. Você tem o projeto que é o seu orientador ali, que é o seu projeto macro, mas você vai dali, você vai tirar um projeto que você vai fazer para um parceiro, por exemplo, de cessão de espaço, um museu, uma instituição onde você é um tipo de projeto. Um projeto para um banco, para um investidor, um financiador de grande porte, é um outro tipo de projeto. Um projeto para lei de incentivo é outro texto, é outra escrita, né? É outro conteúdo. Então, desse projetão, por isso que o planejamento é tão importante, porque desse projeto macro você vai tirar várias versões. E aí tem essa história mesmo do projeto, né? Do projeto de venda, do projeto de captação de recursos. Tem muita gente que vem com um calhamaço, que vem com um projetão gigante, super detalhado, lindo, ou super acadêmico, né? Não funciona. Aí vem o lado Dani, que já foi investidora, né? Que já teve do outro lado da mesa. É muito importante a gente pensar que o projeto é a tal da história da empatia mesmo, né? Se colocar no lugar do outro e pensar, se eu fosse avaliar esse projeto, se eu estivesse numa empresa, né? Como seria? Como será que acontece numa empresa grande? Aí pegando o exemplo da empresa, né? Eu não quero que a gente fique muito no exemplo da empresa para a gente não viciar, mas pegando esse exemplo das empresas grandes, eu lembro que em 2004, de 2004 a 2007, eu estava na Vale,
na área de patrocínios. E nessa época nem era Vale ainda, era Companhia Vale do Rio Doce, não era estatal, mas já era privatizada, a gestão do Roger Agnelli, mas era a Companhia Vale do Rio Doce, CVRD. Ninguém compra minério na esquina, na farmácia, na papelaria. Não é uma coisa que a gente lembra no dia a dia, né? Onde é que está o minério aqui, né? A gente não lembra disso. Então, não é um produto que uma marca que a gente lembre facilmente. Hoje, infelizmente, talvez negativamente, a gente tenha uma lembrança muito forte da Vale, né? Tem uma imagem muito forte, infelizmente. Mas, na época, CVRD, uma logomarcazinha preta, uma bandeirinha preta, assim, ninguém sabia o que era. E nessa época, eu recebia mais de 1.000 projetos por mês para avaliar. Vocês pensem em mais de 10 mil projetos ano, 12 mil projetos ano. Era uma loucura. E aí vocês pensam, mas era uma empresa grande, ela devia ter uma super equipe. Eu e um estagiário. Era isso, a área se chamava Patrocínios e Projetos Especiais. Então, patrocínios era eu, projetos especiais era a minha grande amiga até hoje, Renata, e a gente dividia um estagiário, sendo que projetos especiais às vezes podiam até ser patrocínios, mas que eram internacionais ou eram projetos próprios da Vale e tal. Então, eram umas coisas mega, né? Então, pra vocês terem uma ideia, esse meu estagiário está em Londres, trabalhando no People Palace Project. Cara, né? Eu sou super fã dele. Mas é isso, ó, era tanta o aprendizado, né? Por isso que eu digo que a Vale foi uma escola também. O aprendizado foi tanto que cada um seguiu uma carreira mais incrível do que a outra, porque a gente tinha que dar conta disso, né? Nessa época, ainda bem que eu não era casada, não tinha filho, porque era quase 24 horas dentro da empresa. Então, pensem nisso, ninguém vai ler muita coisa de verdade, não é por má vontade. Imaginem vocês que eu tinha vindo da área cultural, eu já era museóloga, eu já produzia, já tinha passado pela experiência tão difícil de captar, então eu sabia muito bem cada projeto que chegava ali para mim, eu sabia aquele esforço, aquele suor que tinha ali por trás. Mas, assim, primeira página, segunda página, não me disse a que veio, não tem identidade com a minha empresa, me parece que não tem nada a ver, eu não vou chegar na 10ª página. Não vou, não tem condições. Porque, além disso, eu tenho que acompanhar os projetos que estão em execução, falar com o financeiro, garantir que caiu o dinheiro na conta, tem reunião do chefe, tem encontro de comunicação, sabe aquelas coisas? Tem curso, aí vem a pós-graduação, tem que fazer pós-graduação, então faz pós em comunicação. Tem tudo isso, né? Então, não chega, não é má vontade de quem está do outro lado. A pessoa realmente não consegue ler. Então, o projeto, ele precisa ser muito sucinto, ele precisa ser muito eficiente, ele precisa ser bonito porque ele precisa ser atraente. Essa história de você vira uma página e tem que dar vontade de virar outra, né? Então, é tão prazeroso. E a gente é da arte, né? A gente é da cultura. Então, tem que ser um negócio realmente bonito, porque aí você estimula o cara a continuar lendo, né? E muito pensado para esse seu interlocutor. Quer dizer, então a primeira coisa, quem é esse financiador que eu vou buscar? Né? Então, qual é a linguagem que ele usa? Uma organização internacional que apoia a cultura, você tem, sei lá, um projeto de biblioteca, uma coisa super interessante e tal. Qual é a linguagem que esse cara usa para isso? Né? É mais social, é mais de impactos e resultados? Opa, então eu tenho que falar de indicadores nesse meu material, eu tenho que, né? Agora, já para uma grande empresa, eu não posso esquecer de falar de contrapartida, eu não posso esquecer de dizer o que esse, né, o que esse cara quer ouvir, o que ele ganha com isso, né? Qual é a parte dele nisso? Para um pequeno investidor, né? Eu preciso também apresentar um projeto da mesma forma, bonito. Eu preciso formalizar. A gente precisa contar quem nós somos. Então vocês vejam que é um material pequeno, mas é complicado. Ele tem que ter um monte de coisa, né? Então é a arte de conseguir resumir, de ser sucinto. Essa história que eu falei para vocês aqui, né, da questão da credibilidade, da equipe técnica e tal. Então, colocar isso de alguma maneira, não é colocar o currículo Lattes das pessoas que vão estar no seu projeto, mas colocar ali, passar segurança, né, ser muito afirmativo, né? Tem muito projeto que vem assim, eu penso, a gente gostaria de fazer. Peraí, é um projeto ou é um sonho ainda, né? Tá no campo das ideias. Precisa passar segurança para quem está do outro lado. Então, tem várias características aí do projeto
que são muito importantes. Fazer um projetinho bem feito, aquela coisa objetiva, justificativa, funciona assim, super bem, mas não necessariamente a gente precisa botar esses nomes e fazer uma coisa engessadinha, pode ser um negócio super moderno, super vinculado já ao que a gente faz, a nossa arte, então também pode ser, esse projeto pode ter uma cara mais audiovisual até também, a gente pode, hoje tem muita liberdade de fazer em outros formatos, né? Mas ele tem que ter consistência e ele tem que ter uma proposta concreta, né? Então você tem que ter ali valores, tem que ter transparência, né? Mostrar quem são os outros parceiros já envolvidos, isso dá credibilidade e a transparência também. Então, o projeto é uma etapa muito importante dessa prospecção, né? Desse trabalho de captação de recursos, né? E aí tem alguns outros pontos até que a gente pode falar e dar algumas dicas do que precisa não só estar aí nesse projeto, mas que precisa ser pensado lá naquele planejamento, né? Como, por exemplo, pensar bem, definir bem quem é o público. Quando a gente define bem quem é o público do nosso projeto, a gente facilita muito o trabalho de captação, porque a gente já identifica ali os potenciais investidores. Então, esse trabalho de definição de público está lá no planejamento, né, que eu falei no início. Mas ele vai entrar no projeto. É muito comum a gente receber projetos sem definição de público ou com uma definição que eu costumo brincar com os meus alunos, que eu falo, parem de preguiça, que é a história do público geral. Esse projeto é para o público geral. Eu super entendo o que a pessoa quer dizer, né? Ele atende a todos os públicos, ou várias faixas etárias, ou vários. Ok, é um projeto muito plural, que consegue atrair um público muito diverso. Mas é muito difícil você dizer que um projeto atende a todos os públicos. Se você parar para pensar como é feita a definição de público, vamos lá. Faixa etária. Um mesmo projeto a gente consegue falar com criança, com jovem, adolescente, com adulto e com sênior. No mesmo projeto, a gente consegue falar com uma pessoa que é pós-doc e uma pessoa analfabeta? Será que a gente consegue ter uma linguagem que a gente alcance um público dessa, né, pensando no nível educacional da pessoa? Será que no mesmo projeto a gente consegue falar com uma pessoa da classe D, E e da classe A? A gente consegue juntar isso? Vai funcionar? O projeto consegue ser tão atrativo? Então, essas faixas classificatórias, elas podem até parecer muito chatas, mas isso é até meio preconceituoso. Não, não é. Na verdade, isso é muito interessante quando você realmente tem, e existem, eu sei que existem, projetos que alcançam muitas desses públicos, mas geralmente são projetos diversos, como esse festival. Né? Então, você tem um bate-papo sobre um determinado tema, você tem apresentação para crianças, você tem apresentações para adultos. Então, é um festival que tem várias linguagens, que tem atrativo, então explica isso. Não diz que é para público geral, porque quem é público geral? Né? Quando a gente lê isso do outro lado da mesa, você fala, mas eu sou público geral? Que público sou eu? Eu não sou público geral. E geralmente, principalmente para quem vai apresentar para empresas ou para editais, organizações internacionais e tudo, esse tipo de pergunta vem. Qual é o perfil do seu público, né? Então, e esse perfil é geralmente por esse tipo, principalmente essas três características: o socioeconômico, o educacional e o de faixa etária. Às vezes podem ter outras né, mais detalhados até, mas pelo menos esses que são mais básicos, a gente consegue enxergar, porque é isso, muitas vezes o nosso projeto pode até ser interessante para família, digamos assim, né? Vem o pequenininho, vem o adulto que vem trazendo o pequenininho, o sênior, né? O vovô vem, mas o adolescente de repente não participa, não vai junto, porque ele já não toca, o jovem já não é a linguagem dele, né? Enfim, e por que a gente fala disso? Tem que definir bem o público. Primeiro, quando você enxerga qual é esse público com quem você está falando, fica muito fácil entender. Oi? Esse gancho até de público mesmo, Dani, acho que é muito legal, porque a gente teve uma mesa ontem fantástica sobre mídias digitais, né? Hoje, cada vez mais, elas estão nos facilitando também esse processo de entendimento de outros modelos de perfilar, enfim,
Existem formas gratuitas, ontem foi falado muito sobre isso, de como você entender melhor o seu público. E muitas das reuniões, né, Dani, você colocou pontos aí extremamente importantes, né? Mas como patrocinador, o cara vai te dar a coisa principal dele, que é a marca, que ele ficou anos e anos tentando construir aquilo, né? Ele tem que entender o seu valor, tem que saber que você vai conseguir entregar, e ele vai olhar o que você falou muito bem ali, que é a coisa do seu material. Se você não souber cuidar da tua marca, como é que ele vai confiar dele para você, né? É a sua apresentação, né? No dia de live a gente passa um batom, né? A gente arruma o cabelo. Não é isso? O projeto é a mesma coisa. A cara do projeto também já diz muito de você, né? Não leve encadernado em como é que é? Em espiral, pelo amor de Deus. Mas tem que entender de economia também, como você bem disse, tem que saber pesquisar, tem que entender um pouquinho, tentar procurar pelo menos a política de investimento, o que eles costumam fazer, onde eles costumam se situar. Não mudar o seu projeto, nunca isso, mas entender que praticamente hoje, agora isso diminuiu um pouco, mas 70% ainda das análises é pelo marketing, né? Isso diminuiu agora perante pandemia, esse recurso saltou para... coisa na sustentabilidade hoje também. Exatamente. Agora aumentou muito até, né, Dani? Aumentou, agora chegou a ficar esse valor praticamente 70% na mão da sustentabilidade e responsabilidade social, por conta do momento, né? Isso vai voltar, mas enfim, até como oportunidade é legal citar isso. Mas você estava falando um pouco de público e estava falando como apresentar, e eu acho que é legal dar algumas dicas aí da parte de comunicação, enfim. Isso. Mas você falou uma coisa super importante, viu, que eu queria aproveitar para destacar. Essa coisa de não subverter o projeto, né? Quando a gente fala tudo isso, às vezes fica parecendo que a gente tem que maquiar o projeto. Não, muito pelo contrário, a essência do seu projeto, ela é fundamental. O projeto maquiado, ele chega com cara de maquiado, sabe? Um analista mais experiente, ele olha e ele fala, isso aqui tá esquisito. Que, aliás, é uma coisa que certamente você deve falar no seu curso sobre editais, né? Não fique tentando se adequar ao edital. Ou o edital, realmente, os critérios ali de seleção e o objetivo do edital tem a ver com o seu projeto, ou não adianta que não vai funcionar. E se por acaso funcionar e você conseguir aquele investimento, aquele patrocínio, você vai ter que alterar tanto o seu projeto que ele não é mais o seu projeto, né? Então, quando a gente fala assim de adequar coisas, de fazer uma cara bonita e tal, não sei o quê, não significa que a gente está maquiando ou deixando a essência do projeto. Não, muito pelo contrário. É buscar na essência do projeto, por isso que o planejamento é tão importante, é buscar na essência do projeto o que você vai conseguir destacar ali, seja como imagem, como texto, enfim, como força, né, como argumento, para que você consiga identificar, e é por isso que essa coisa do público, ela traz uma coisa muito legal, que é isso. Se é uma empresa, por exemplo, voltando no exemplo das empresas, né, eu acabo não conseguindo correr dele. Se é uma empresa que fala com o público jovem, né, essa coisa das mídias digitais também tem. Se é uma empresa que fala com o público jovem, e o meu projeto é um projeto para o público jovem, ótimo, eu já tenho aí um match, né? Se o meu público está restrito, por exemplo, a uma comunidade, também uma determinada localidade, e ali naquela localidade tem uma empresa, tem um potencial investidor, ótimo, mais provável que você queira, né, falar com esse mesmo público. Então, isso já te ajuda a visualizar um potencial investidor e ajuda esse potencial investidor a entender que você está fazendo um projeto que realmente é interessante para ele, porque fala com o mesmo público. E aí vem essa coisa da comunicação, né? E até você deu esse exemplo dessa coisa das mídias sociais, eu vou querer assistir essa palestra. Nossa, foi uma mesa show, tá? Aqui até a Cris, que foi uma das palestrantes, teve mais uma também. Aqui tem em São José uma ferramenta chamada MLabs, que é daqui, que eles mandaram também super bem. E até nessa questão de comunicação, Dani, que você colocou, que eu acho que é fundamental a gente analisar, que o cenário atual, como a gente não tem, o offline acabou temporariamente, então a comunicação, até em análises de pesquisa, ela na barreira das nossas contrapartidas, do que a gente vai oferecer e como a gente vai se posicionar, ela era antes, em total, 60%, 70% do que a gente oferecia, né, do nosso projeto. Agora, em alguns projetos, ele é 100%, né? Enfim, por isso que eu acho legal. O relacionamento, né, ao vivo ali, ele diminuiu.
mas não deixam de ser formas de relação também, né? Aqui, então você também pode oferecer contrapartidas de relacionamento online, né? Então, atender a um determinado público específico da empresa é uma contrapartida de relacionamento e pode ser feito online, com uma ação exclusiva, com uma ação direcionada para aquele público de mais interesse dela, né? Para uma determinada região, enfim, aí é pensar, usar mesmo a criatividade, a gente está sendo testado no limite, né, da nossa criatividade para criar novas coisas, mas essa questão da comunicação, ela realmente ela é muito forte e ela também precisa estar lá no planejamento. Vocês vão dizer, a Daniela é a chata do planejamento, né? 300 vezes na mesma live, uma live de 1h30, falou 300 vezes a palavra planejamento. Porque é isso, na Mas, verdade. Dani, deixa eu colocar um ponto super legal, que eu acho lindo na tua fala. Duas palavras que você falou bastante, planejamento e empatia. E a Empatia, né? empatia está sendo o que está sendo mais dito nesse festival do início ao fim, porque é o momento da empatia, né? JP falou empatia, o Décio aqui também falou empatia, a Tati ontem com a Cris também falaram sobre empatia. Então é um momento da gente realmente se colocar no olhar do outro, né? Para a gente entender. E a captação passa por isso, né? Totalmente, totalmente. Usar esse aprendizado da pandemia, que a gente tem falado tanto em empatia, para a gente pensar nisso, né? É um processo patrocínio, é um processo de troca, né? Então, a gente tem que pensar o que pode interessar ao outro, o que eu posso oferecer ao outro e como esse outro vai me olhar, né? Então, é esse exercício dessa troca, né? De se colocar nos outros lugares também, né? Diga, Lu. Oi, Dani, tá uma delícia o papo. A gente está já chegando em 1 horinha de conversa, passou super rápido. Acho que a gente já está encaminhando para o fechamento. Eu queria, antes da gente fechar, te pedir aí algumas dicas, ferramentas, editais abertos que você possa citar para a galera que está assistindo. E aí, para quem tiver alguma dúvida e quiser registrar no chat, a gente responde antes de finalizar. E quem está com a câmera fechada, se quiser já passar o batom, arrumar o cabelo, para no fim a gente fazer a nossa selfie. Legal, vou adorar, vou adorar. Bom, então, vou tentar fechar rapidinho só essa coisa da comunicação e das contrapartidas, é isso. A comunicação, ela precisa estar lá no planejamento porque isso vai impactar até no seu orçamento e vai impactar em toda... Você pensar a comunicação vai impactar em descobrir qual é a linguagem que eu preciso usar nos meus materiais, né? Para atrair aquele meu público. Vejam como está tudo conectado, né? Se eu sei qual é o meu público, eu sei qual é a linguagem, eu sei quais são os canais, né? Se eu quero falar com um público jovem, eu não vou anunciar num jornal tradicional impresso, né? Eu vou inventar uma publicidade no TikTok, uma interação no TikTok, né? É outra linguagem. Então, e isso tudo vai impactar no meu orçamento. Então, é por isso que a gente fala tanto sobre isso. E ela é fundamental. E nesse momento de pandemia, tem uma outra característica da comunicação, aí não especificamente no projeto de captação, mas que é essa daqui, né? É o fato da gente também, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a gente procurar fazer nas nossas redes pessoais, na produtora que a gente trabalha, na instituição que a gente trabalha, a gente procurar estar presente, mas estar presente de uma forma qualificada, né? Então, cuidado, postar por postar também não adianta, mas a gente precisa estar aí, a gente precisa realmente aparecer de uma certa maneira, a gente precisa se comunicar, a gente precisa contar o que a gente faz, senão ninguém vai descobrir a gente, ninguém vai achar a gente, né? E lembrar que assim como a gente fica ali pesquisando, né? O Marcos falou que a gente é meio pesquisador, fica procurando os investidores e tal, eles também pesquisam a gente, né? Então, quando a gente entra em contato com eles, eles também vão olhar o que a gente faz, o que a gente escreve, o que a gente fala. Então, essa questão da comunicação ela é importante ser pensada por todos esses lados. E eu tenho gostado muito de fazer uma provocação, que é a comunicação do pós-venda. A gente tem falado muito e tem reclamado muito do quanto a cultura apanhou e apanha, o quanto as pessoas estão, né, comparando ou fazendo a cultura competir com outras áreas, quando não é isso, a gente é transversal, a gente também é educação, a gente também é saúde, a gente também é segurança, né? Enfim, a cultura está em tudo isso. Mas as pessoas não têm entendido dessa forma e tal. E aí eu acho que a gente devia fazer um meia-culpa.
a gente conta pouco, a gente faz muito esforço de comunicação para atrair o público para os nossos projetos, mas a gente faz pouco esforço de comunicação ou nenhum para contar os resultados do nosso projeto. E aí, resultados de maneira ampla, não é só contar, a gente fez um festival e deu tantos mil de público. Não, é contar o que esse festival gerou. Ele gerou emprego, ele gerou renda, ele gerou novos fundos, no caso de vocês, né? Ele gerou tanto de conhecimento, tantas horas de debates, de palestras, de conhecimento. Então, ele impactou nisso, naquilo, em educação, mudou a vida, teve doação, teve... É isso, é contar também um pouco os resultados, né, do que a gente faz. Mas, olha, para eu obedecer a Lu, que eu sou uma menina obediente, eu trouxe uma cola aqui, senão fica apertado para a gente responder pergunta. Eu trouxe uma cola aqui de alguns editais ou de empresas também que estão com coisas abertas, eu listei 10, assim, dando uma pesquisada rápida. E lógico, tem coisas que são fora daqui, né, de São Paulo, que eu fiquei um pouco pensando também, falar, de repente, como, né, o festival é online, de repente entram pessoas de outros lugares do Brasil todo, como vocês estavam aí com os Beatles, tinha gente até de fora assistindo, então eu trouxe coisas genéricas, mas tem coisas aqui em São Paulo também. Então, a Funarte está com o edital aberto, então, para diversos segmentos, tá, artísticos, tem bastante coisa aberta na Funarte. A prefeitura aqui de São Paulo está com um edital aberto para periferias, né? Então, para iniciativas de arte e cultura na periferia, o que é bem legal. A Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é a OEI, ela, que aliás é muito legal vocês acompanharem, seguirem, ficarem atentos, porque eles têm uma vertente de apoio à cultura importante. Então, a Organização dos Estados Ibero-Americanos está com o edital aberto para roteiro, especificamente agora. Aí tem o SESC, o Itaú Cultural, a Petrobras está com o edital de animação para crianças, mas todos esses, tanto o SESC, o Itaú Cultural, quanto a Petrobras, eles têm feito seguidamente. Então, eles abrem um edital para uma determinada área e fica um mês ali, ou até um pouco menos, aberto, aí fecha aquele e abre para uma outra área. Então, tem que ficar mesmo acompanhando, né? Mas eles estão fazendo seguidamente editais. E aí tem de outros lugares, né? Tem a Neo Energia, que está fazendo, aí eu acho que o foco deles é mais Rio Grande do Norte. Tem o estado do Rio Grande do Sul está com editais abertos, a Prefeitura do Rio de Janeiro, enfim. Então, tem que ficar de olho e tem alguns canais bem legais para isso, para a gente ficar... Não posso deixar de falar do próprio Cultura e Mercado, né? Que sou suspeita, mas a gente tem lá na página do site Cultura e Mercado, tem uma página específica de editais, então vale a pena acompanhar, porque a gente está sempre colocando, e aí o legal é que são editais só de cultura, é uma página específica para editais de cultura, que é a área de todo mundo aqui, mas tem outros locais legais, como a BCR, que sempre divulga, né, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, se não me engano, acho que o site é captacal.org. A BCR também divulga editais, aí tem editais de outras áreas, de saúde, de educação, de social, mas tem de cultura também, e muitas vezes nossos projetos se linkam, né, com outras áreas, então dá para entrar por outros temas, né, por outros fundos. Tem o Prosas, que é super bacana também, e acho que agora, há pouco tempo, lançou até uma ferramenta de editais e tal, mas lá também tem, inclusive, é uma plataforma para que muitas vezes, às vezes, você preenche, né, um edital já na própria plataforma do Prosas, então o Prosas também não é só para cultura, mas tem ali informações, vocês acompanharem esses sites e aqueles que tiverem newsletter, vocês assinarem para receberem. A filantropia também, a rede filantropia também, com foco bem maior no social, mas também ali vocês veem muitas oportunidades de editais. Então, isso eu acho que são os caminhos importantes para enxergar essas oportunidades de editais, né? Estou vendo que tem umas perguntinhas surgindo aqui, eu queria dar uma olhada, eu vi que tem umas... Isso, até, enfim, tiveram algumas contribuições bacanas aqui.
A Ana Lu disse que, inclusive, vale muito a pena fazer o projeto de Adote um Artista, é um ótimo exemplo aí para diversificar e para poder viabilizar pessoas físicas também no teu projeto. Realmente faz muito sentido e é o que tem muita gente adotado aí, né? Enfim, aqui também tem a Juliana, ela colocou: oi, Dani, a gente tem visto nesse período de isolamento um boom das lives, um marketing muito agressivo das marcas patrocinadoras. Esse é bem legal, essa pergunta dela. Você poderia comentar sobre essa questão do equilíbrio da contrapartida para que seja positivo tanto para o patrocinador quanto para o projeto? É ótima essa pergunta, Juliana. Ótima mesmo, é uma pergunta desafiadora, né? É isso, tem muito a ver com aquela questão que a gente estava falando da essência do projeto, né? De você não deixar a essência do seu projeto ser subvertida. Então, a contrapartida, ela é uma reciprocidade, né? Ela é uma forma de você atrair o seu investidor e também de você realmente fazer essa moeda de troca valer. Mas há que se tomar um cuidado para que realmente não fique algo que você não subverta ali o sentido do produto cultural em si, né? Se a contrapartida ela é mais forte, ela chama mais atenção, ela gasta mais, né, do que o próprio produto cultural, tem alguma coisa errada aí, né, nesse projeto. Então, é extremamente importante a gente ficar atento para isso. Eu acho que também, eu concordo com você que no boom das lives ficava uma coisa que você quase nem via o artista ali, né? Era tanta marca assim em volta e uma obrigatoriedade, né? Praticamente toca uma música e fala 50 marcas e fala da cachaça, fala da cerveja, fala da água, às vezes até produtos meio, né, concorrentes ali. Então, eu acho que esse cuidado é muito importante que o produtor tenha, né? Que tanto o produtor quanto o captador, né? Precisa dosar a mão. Qual é o objetivo do projeto? É cultural? Qual é a finalidade dela? Qual é o seu produto cultural? Então, ele é o que tem que ser mais valorizado, né? E a gente não pode, lógico que a gente pode pensar em muitas coisas criativas, né? A tal da palavrinha que as empresas adoram, a ativação, né? A ativação de marca. Então, vamos pensar em moedas até comerciais, né? Contrapartidas comerciais e tal. Ok, é possível fazer, mas tem que ter essa leveza, essa sutileza. Precisa ter, é a questão do equilíbrio, né? Para tudo na vida. Então, tem que pesar isso aí. A coisa a marca patrocinadora não pode ser mais forte, né? Não dá para a gente botar na testa, né? A marca do patrocinador na testa do cara que vai subir no palco. Tem limites. E saber dizer não para o patrocinador é muito importante. E aí vale uma dicasinha também. Às vezes o patrocinador testa a gente, viu? Isso acontece. Até para ver se você realmente tem ali um produto sólido, consistente, com um objetivo mesmo, né? Cultural realmente ali, ou se você está fazendo aquilo, né, meio que por fazer, na onda, no oba-oba das lives, né? Então também vou fazer. O cara quer entender, e às vezes ele te provoca, às vezes ele fala, a gente pode fazer assim, né? Meu projeto é sobre azul. Mas a minha marca é vermelha, eu gosto mais de vermelho, vamos fazer vermelho? Vamos! Opa, você já se queimou e perdeu aquele patrocinador, ele estava te testando, é só isso. Ele queria saber se você diria não para ele. E precisa dizer não, muitas vezes a gente precisa dizer não, e até educar também esse outro lado, mas isso aí rende uma outra, educar o lado do patrocinador rende uma outra live, né, Marcos? Nossa, realmente tem a questão da lisura, tem uma série de coisas, né? Porque ele pode, e são pessoas, né? Ele pode estar em outra empresa, outro momento, e fez um outro tipo de negociação. Aí, para aquela empresa que ele chegou, ele viu que você fez uma negociação completamente diferente, porque estava desesperado, enfim, é sempre complicado, né, Dani? Eu quero abrir o microfone também, Dani, só para a gente, se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo aí. Tanta gente querida aí, enfim, se quiserem abrir as câmeras também para a gente fazer uma fotinha aqui Fazer a de final. fotinha também, vai ser bem legal. Uma fotinha, ó lá, já tem gente de tudo que é lugar aí, vários Mas de amigos verdade, queridos. tem pergunta, né? Eu não tenho, não é nenhuma pergunta que eu quero fazer, mas assim, eu queria dar parabéns primeiro para vocês. E é assim, impressionante como essa conversa com a Daniele hoje conversou com a conversa com a Clara Sequinho, né?
E assim, é muito legal quando há esse diálogo, ainda que sem querer, né? Ou não, como eu não estava na É sinal de criação. uma boa curadoria, ó. Olha o planejamento aí. Então é muito bacana isso. Eu acho que isso traz ainda mais reflexão para a gente. Parabéns, viu, Dani? Vocês que. Obrigada. Obrigada, Ana Lu. Obrigada por esse depoimento. Eu adorei. E eu tô doida para assistir tudo do Engival e eu queria assistir, eu gosto de assistir as coisas que eu participo, mas essa semana foi um caos, eu não consegui ver nada, eu tô aqui morrendo. Aí vocês estão falando que foi ótimo, eu vou ficar o final de semana vendo tudo. Faz bem, não deixe de ver. Vou ver, sim. Não, gente, também, enfim, a Dani participando do Bossa Criativa, Bossa Nova Criativa também, outro projeto da Funarte, tá em um monte de coisa legal, também fez uma palestra super legal. Obrigado. Se alguém quiser fazer mais uma palavrinha, é só levantar a mão. Eu estou aqui atravessando o meu. Se qualquer coisa, é só levantar a mão aí que fique à vontade. Ou a gente vai só agradecer muito também a Dani, de coração, sua disposição de sempre. Obrigado realmente. Gente, também não esqueçam de contribuir com os projetos. A gente tem o foco aqui de arrecadar fundos para projetos agravados também pela pandemia. Artistas fantásticos, está aqui o Leandrão bem no meio, para mim ele está no meio, mas enfim, tem todos os artistas lindos aí, vários que estão participando aqui com a gente, aprendendo. A gente tem esse papel de poder aprender com vocês aqui também, mas poder compartilhar por meio da cultura, sem dúvida a gente transforma socialmente, né? Então, obrigado a todos pela presença. Dani, de coração, de novo. A gente fez uma fotinho aqui e fiquem super à vontade de observar. Todas as mesas estão sendo gravadas, elas vão ficar no YouTube do Arte Movimenta e a nossa aceleradora vem todo mundo junto com a gente aí para a gente conseguir viabilizar todos os projetos. Parabéns mesmo pela iniciativa, muito legal. Tomara que outros municípios e outros grupos copiem, né, a ideia de copiar o que é bom, né, se inspirem, vamos falar uma palavra mais gentil, que sirva de inspiração para outros movimentos como esse. E super obrigada mesmo pelo convite para quem, a essa hora da noite, está aqui ouvindo a gente. Isso aí, Dani. Obrigado mais uma vez. A gente tem uma continuação de programação, gente. Acompanhem o festival todo no site. Visite o site, façam uma doação e vejam a programação. Esse é o nosso convite, por favor. Obrigado pela presença de todo mundo. Um abração para cada um. Dani, de novo. Obrigadão. Vai lá para sua pequena agora. Obrigada, gente. Tchau, tchau.